Aleluia. Glória a Deus. Como é bom poder adorar o Senhor, amém? Amém. Como é bom poder sentir a presença dEle. Glória a Deus. Oh, querido, seja atraído pela graça de Deus. Seja atraído pelo amor dEle. Aleluia. Sabe, queridos, hoje mais um culto jovem. Entenda que você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você quis, ou porque alguém te convidou, porque tinha que estar, porque era mais um culto. O Senhor já tinha marcado esse encontro. Salmo 119 vai dizer que o Senhor conhece cada dia da nossa vida. Ele determinou, escreveu cada dia quando nenhum dele havia ainda. O Senhor já sabia que você está aqui. Foi Ele que marcou esse encontro para que você pudesse ser cheio da glória dele, para que você pudesse ser alcançado pela presença do Senhor. E é muito bom poder servir a Deus, é muito bom poder adorar ao nosso Deus, poder bendizer o nome dele, declarar que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso, que ele é um Deus misericordioso. Sabe, já são tantos anos servindo ao Senhor e eu não me arrependo da decisão que eu tomei lá atrás. Eu lembro do dia que eu entreguei minha vida para Jesus no retiro de carnaval, que eu nem queria ir. E o Senhor me alcançou ali. Só que algumas coisas aconteceram. Adolescente, fui me perdendo na caminhada. Mas nosso Deus é um Deus de um amor tão grande, de uma misericórdia tão grande, que Ele me alcançou. Me trouxe de volta para os caminhos dele. Estou aqui até hoje. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que eu vivi, por cada bênção que Ele me proporcionou, por cada prova que Ele me fez passar, porque tudo isso fez parte da minha caminhada e me moldou para que hoje eu pudesse estar aqui. Por isso que Ele não desanime da caminhada, não desanime daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus prometeu, porque Ele vai cumprir. Nós vamos falar um pouco aqui nessa noite sobre as decepções. Muitas vezes as decepções nos levam para longe de Deus. A gente precisa entender que Ele não perdeu o controle. O controle da sua vida continua nas mãos do Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades. Tudo faz parte do propósito de Deus para a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. Mais um culto jovem. Nós já estamos em julho. Já se passaram mais da metade do ano. Os dias estão passando rápido. E agora no segundo semestre, o que a gente tem? A nossa conferência, Inside Out. Coloca aí para mim, Ana Júlia, por favor. Inside Out dias 6 e 7 de outubro desse ano. Uma sexta e um sábado. Inside Out, nós estamos com um logo novo. Esse ano eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração, querido. Eu quero te pedir para que você já comece a gerar expectativas para aquilo que Deus vai fazer, porque eu creio que são 2 dias que Deus separou para mover o Espírito Santo dele no nosso meio, para nos impactar com a presença dele. O Senhor já tem falado muitas coisas no meu coração. Já comece a orar pela conferência, para as pessoas que vão estar aqui. Já estamos com a conferência toda fechada, já tem mais de um mês que a gente já fechou a conferência, já com as pessoas que vão estar aqui. Ainda é surpresa, mas agora em agosto nós vamos divulgar, o banner daqui a pouco vai ficar pronto, nós já vamos divulgar quem vai estar aqui, mas o importante não é quem vai pregar, quem vai cantar, é a presença de Deus que vai estar aqui. Essa daí é presença confirmada, mas vão ser dias especiais. Eu já disse uma dica aqui de quem vai estar aqui, uma dessas pessoas já esteve aqui conosco, as outras, a primeira vez que vai estar aqui com a gente. E esse ano nós vamos fazer diferente, né? A gente costumava fazer em 3 etapas, né? Sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite, mas dessa vez nós vamos fazer sexta-noite e sábado. Vamos vir um pouco mais cedo, mas vai ser uma etapa só, vamos ficar à vontade. No final vai ter aquele lanche 0800, abençoado ali pra gente fazer a nossa resenha no final da conferência, trocar experiências do que nós tivemos e vamos viver nesses 2 dias, amém? E você que ainda não encomendou a sua camiseta, coloca aí para mim, Ana Júlia, também a foto da camiseta, por favor. A camiseta vai ficar linda esse ano. Esse é o modelo da camiseta. Vai vir com um tema na frente, sobrenatural, uma questão de escolha. E atrás a logo da conferência. Então você que não encomendou, encomende. R$36 apenas, pode pagar em suaves prestações, né? Dentro daquelas condições que eu já falei, desde que até o dia 20 de agosto
tenha pelo menos metade do valor pago para a gente poder dar início na confecção das camisas, porque a empresa lá ela só começa a confeccionar as camisas com 50% do valor pago. Então eu preciso que até o dia 20 de agosto você pague metade. A outra parte pode pagar até o final de setembro, não tem problema. O prazo limite para a quitação da camisa é 24 de setembro, para que a gente possa pegar a camisa e entregue para cada um de vocês no domingo anterior à conferência. Então já fiz as contas ali, sentamos com a Bia, fizemos as contas ali, são 30 dias para ficar pronto, é o prazo de entrega deles. Então até dia 20 de agosto metade, até dia 24 de setembro a outra metade. R$ 36,00 adulto, R$ 30,00 infantil, e para os gordinhos como eu, né, Marcelinho também, né, é R$ 5,00 mais caro, XG, XGG, R$ 5,00 mais caro, então fica R$ 41,00, infelizmente, né, a gente paga o preço pelo McDonald's que a gente compra. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Abra aí 1 Reis, capítulo 19. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Isaías, 1 Reis 19. Amém? Vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Aziel, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Pai, pela tua presença, Pai, que nós já podemos sentir aqui, Pai, em meus louvores. Nós podemos te adorar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que é poder estar na tua casa, sentindo o teu toque, ouvindo a tua voz. Conduza as minhas palavras nessa noite, Deus.
Que não seja eu aqui falando, mas seja o Teu Espírito Santo falando através de mim, Pai. Usa a minha vida, capacita-me, Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha tirar todo o desânimo, Pai, toda a frustração, Pai. Que nessa noite venhamos entender, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Pai. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem quando nós estamos diante de Ti, pautado na Tua palavra, cumprindo os Teus propósitos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus, é o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Elias dispensa a apresentação. Um grande homem de Deus, profeta, muito usado pelo Senhor. Acredito que todos aqui conhecem tudo aquilo que Elias já fez. Foi muito usado por Deus num tempo difícil. Um tempo onde o povo virou as costas para Deus e começou a adorar outros deuses. Tudo por conta do erro do seu líder, que era o seu rei. Acabe se casa com Jezabel, uma mulher totalmente idólatra, que fazia tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E é com essa mulher que o rei do povo de Deus, de Israel, se casa. Por conta de uma decisão errada, todo o povo perece. Muito obrigado. Todo o povo perece por conta de uma decisão errada do rei. E a idolatria entra no meio do povo, por conta da decisão dele. É esse o cenário que Elias se encontra. Um cenário onde o povo já não adora mais a Deus, onde os profetas foram mortos, onde ele é caçado. Elias tinha tudo para se esconder. Elias tinha tudo para ser apenas mais um. Mas ele entendeu que o propósito dele era muito maior do que qualquer circunstância. Ele entendeu que aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, querido, era muito maior do que o povo querendo matar ele. Ele corria risco de vida, mas mesmo assim ele entendeu que fazer a obra de Deus valia mais do que a própria vida dele. Glória a Deus. E a gente precisa entender isso, querido. A nossa vida não vale nada diante da presença do Senhor. Nós fomos criados e gerados para adorar e servir a Ele. A gente tem que estar disposto a isso. Nós vivemos dias maus, dias parecidos como esse, onde os cristãos têm sido perseguidos. Aquele que prega a verdade tem sido perseguido. Nós temos visto isso todos os dias. E será que nós estamos dispostos a isso? Ou será que na primeira perseguição, na primeira situação que a gente passar, de algum amigo nosso, alguém, ou talvez até algum parente virar e começar a fazer chacota, a gente já se esconde e já começa a fingir que nós não somos cristãos? Qual será a nossa atitude diante da perseguição? Qual será a nossa atitude diante de qualquer circunstância que se levanta e batendo de encontro com aquilo que Deus nos ensina? Será que nós vamos agir como Elias, que se manteve firme, que ia lá e falava diante do rei tudo aquilo que Deus mandava, que tomava as atitudes mediante a orientação do Senhor? Ou será que nós vamos tomar as orientações conforme o nosso coração, conforme os nossos sentimentos, conforme as nossas vontades? A gente precisa despertar, querido. Deus não nos chamou para sermos iguais. Deus nos chamou e nos levantou para que a gente possa fazer a diferença onde quer que estejamos. Ainda que isso custe amizades, ainda que isso custe relacionamentos, ainda que isso custe talvez até dinheiro, mas nós temos que estar dispostos a fazer a diferença e a nos posicionarmos diante das pessoas, porque Deus quer te usar para alcançar vidas, querido. E você só vai ser usado se você se colocar totalmente disponível para o Senhor. Aleluia. Elias estava totalmente disponível. Elias foi muito usado por Deus. E por conta disso, Deus o sustentou. Em algum momento nós vemos Elias sendo abandonado por Deus. O povo vivendo a vida de qualquer maneira. Deus levanta Elias para dizer e falar: olha, 3 anos vai ficar sem chuva. Elias ora, a chuva para. A autoridade de Deus sobre a vida de Elias era tremenda aqui, por conta da fidelidade com Deus. E parou. Veio uma seca, fome diante do povo. Elias teve fome. Elias passou necessidade. A palavra vai dizer que o Senhor mandava corvos para alimentar ele e colocou ele diante de um lago onde tinha água para ele beber. E quando aquilo cessa, o Senhor o direciona para outro lugar. E sabe o que é interessante nisso? Que Deus o direciona não é para um lugar que tem bonança, que tem muita comida, que tem fartura. Não, Deus o direciona para a casa de uma viúva que não tinha nada.
Imagina se somos eu e você, seguindo aquilo que Deus nos direciona, e a gente chega num lugar onde Deus diz que vai ter provisão, e a gente chega lá e a pessoa que vai nos dar a provisão que Deus disse que daria, porque na palavra, se nós formos ler nos capítulos anteriores, o Senhor vai virar para Elias e vai falar o quê? Vá até Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva para te alimentar e te sustentar. Não foi isso que Deus disse? Foi. E quando ele chega lá, o que a mulher tem para oferecer para ele? Ela vira para ele e fala, meu Senhor, mas eu não tenho nada na minha casa. Eu estou aqui colhendo gravetos, vou preparar um pão para mim e para o meu filho, para a gente comer e esperar a morte. É esse o cenário que Elias encontra no lugar onde Deus disse que ele teria provisão. Se somos nós, a gente já ia ver aquilo e ia falar, Senhor, tem certeza que aqui é para cá que o Senhor me tirou? O Senhor me tirou de lá para vir aqui passar fome, eu estou passando perseguição, eu estou fazendo a tua vontade, o Senhor me traz para cá para passar fome. Não, olha a fé de Elias, ele vira, mulher, vai lá e faça primeiro para mim. E ela faz primeiro para o profeta. E o que Deus faz sobre a casa daquela mulher? Meu Deus. Multiplica. Foi a fé de Elias, mas também a fé daquela mulher, que reconheceu a voz do Senhor através do profeta. Sabe, queridos, é isso que Deus quer para nós. É uma vida de dependência dEle. E depender de Deus é entender que o direcionamento dEle é o melhor para a nossa vida. Ainda que aparentemente a gente não entenda, porque em muitas situações nós não vamos entender o agir dEle. Nós vamos olhar e falar, Senhor, é para isso que o Senhor me chamou? Foi para isso que o Senhor me tirou do meu conforto? Porque servir a Deus é sair da nossa zona de conforto. Aleluia. Sair a Deus é parar com a nossa vida de mesmice, seguindo a nossa vida, trabalho, casa. É fazer algo além. É necessário sair. Aí às vezes a gente vira e fala, Senhor, foi para isso que o Senhor me tirou? Foi para isso aqui? Para passar fome, para passar necessidade, para passar perseguição? É, papai. Sabe, mas ele teve fé, querido. E pela fé dele que as coisas aconteceram. E talvez as coisas ainda não aconteceram na sua vida porque está faltando fé. Está faltando você verdadeiramente confiar em Deus e crer no agir dele sobre a sua vida. Entender que ele está no controle de tudo. Não importa aquilo que aconteça, querido, não importa. Não importa o que falem, talvez pessoas tenham se levantado contra você, talvez falando coisas contra você, contra o seu ministério, contra aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos, contra o seu trabalho, contra a sua família, mas você precisa entender que a sua família, a sua vida está nas mãos de Deus e quem dá a última palavra é Ele, não é o homem. Não é o homem, não são as circunstâncias que vão ditar aquilo que vai acontecer, mas é Deus. E às vezes a gente recebe algo do Senhor, a gente recebe bênçãos, recebe uma palavra profética dele, e por conta das circunstâncias a gente esmorece e esquece daquilo que Deus nos prometeu, ou talvez a gente nem acredite mais que vai acontecer, porque a gente acha que vai acontecer impossível, mas a gente tem que entender que Deus não olha para a nossa realidade. A palavra vai dizer que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então não espere naturalidade no agir de Deus sobre a sua vida. Não espere entendimento humano para aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Sabe, creia no sobrenatural. Nós vamos ter aqui nossa conferência aqui. O tema foi algo que o Senhor falou comigo há 2 anos atrás. Sobrenatural é uma questão de escolha. Viver o sobrenatural é uma questão de escolha. A gente escolhe viver o sobrenatural ou não. Porque Deus vai fazer. Ele é um Deus do impossível. Só que a gente vive se a gente quiser. E se Pedro não tivesse saído do barco? Será que ele teria andado sobre as águas? Não, porque ele estava dentro do barco. Aparentemente o barco era mais seguro. Mas quando é o Senhor que determina, querido, pode ir. Aleluia. Pode ir, com ele é muito melhor. Sabe? E Elias estava ali. E Elias, depois de 3 anos, ele ora de novo e volta a chover. Uma autoridade tremenda do Senhor sobre a vida dele. Sabe? Isso não vem para qualquer pessoa. Não acha que eu vou na igreja todo domingo e eu vou ter uma autoridade tremenda de orar e as coisas acontecerem. Não, se você não tiver relacionamento com Deus, não vai ter experiência, não vai viver o sobrenatural. O relacionamento com Deus não é só aquilo que a gente vive aqui dentro. Aqui dentro nós nos alimentamos para botar em prática lá fora, para crescer ainda mais lá fora. A gente alimenta, aprende aqui, temos comunhão com os irmãos, ouvimos a voz do Senhor, chega lá fora, a gente vai ruminando a palavra, a gente busca mais dia após dia, para termos crescimento com o Senhor.
Aleluia. Sabe, queridos, a gente precisa entender isso e parar de viver a nossa vida da maneira que a gente acha que tem que viver. E Elias, ele está ali sendo usado por Deus. Até que ele chega um momento que ele entende que é necessário um confronto direto. Ele fala assim: eu reúne todos os profetas de Baal, mais de 450, no Monte Carmelo, reúne todos. E ele vira e fala assim: Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Pode montar aí a sua oferta aí, começa vocês comigo. Então eles lá clamando aos deuses dele, clamando, e nada acontece. Quando Elias clama, a palavra vai dizer que desce fogo do céu, consome o holocausto, a água consome tudo. E ele mata cada um daqueles profetas ali diante do povo. E sabe o que acontece? O povo vendo que traz um renovo espiritual para aquele povo. E aquele povo começa a adorar a Deus ali naquele lugar. Foi assim que Deus estava usando Elias. Foram essas experiências que Elias teve com Deus, fora as outras. Até que Jezabel, ao saber daquilo que Elias tinha feito, o que ela fez? Se voltou para Deus? Entendeu que só existia um Deus, que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro? Ela manda o mensageiro. Fala assim, ó: o dia não vai nascer sem que Elias esteja morto. Pode avisar ele. E Elias, diante de tudo isso que ele viveu, tinha acabado de derrotar 450 profetas. O que ele fez? Voltou para enfrentar Jezabel? Fugiu com medo. E confesso que durante muito tempo eu não entendia essa atitude de Elias. Mas, estudando um pouco essa palavra, sabe o que eu entendo dessa atitude com Elias? Frustração. Eu entendo que Elias ali, ele colocou naquela atitude, naquilo que Deus fez através da vida dele no Monte Carmelo, como a solução de todos os problemas de Israel, que tudo voltaria à normalidade através daquilo. E sabe o que eu entendo com isso? Muitas vezes nós temos colocado as nossas expectativas daquilo que Deus não disse que ia fazer. Eu vejo um Elias que viu tudo aquilo acontecendo, o mover acontecendo no povo diante daquilo, pensando: agora vai. Agora Acabe vai acordar, agora Jezabel vai acordar e tudo vai voltar ao normal e Deus vai trazer a restauração. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, ela fica com mais ira e fala que vai matar ele. Eu imagino Elias ali diante de tudo que ele fez, frustrado e fraco, a ponto de fugir para o deserto. A ponto de se colocar no deserto por conta de um medo de uma mulher. Não temeu 450 profetas de Baal, mas temeu uma mulher que disse que o mataria. Quantas vezes nós temos feito a mesma coisa? Nós temos aberto mão daquilo que Deus tem para a nossa vida por conta de frustrações. Porque a gente tem colocado a nossa esperança naquilo que Deus não disse que ia fazer na nossa vida. Porque não vai acontecer dessa maneira, mas quem disse que Deus vai fazer dessa maneira? Ele vai fazer, mas é da maneira dele, no tempo dele, na hora dele. A gente tem que acalmar o nosso coração, a gente tem que parar de ser ansioso. Nós vivemos uma geração de ansiosos. Nós temos vivido uma geração que quer tudo para ontem, que se as coisas não acontecerem no momento certo já se desespera, já fica pensando: e agora o que vai ser, querido? O tempo de Deus não é o nosso, não adianta, que não vai fazer no seu tempo. Glória a Deus. Mas agora uma coisa é certa: enquanto ele não vai fazer, ele vai continuar cuidando de tudo. Sabe, Elias foge. Elias podia ter ficado enfrentado, mas ele decide fugir, se colocar no deserto. E muitas vezes nós temos nos colocado no deserto por conta de frustrações e decepções na nossa caminhada. Porque a gente tem colocado a nossa esperança em qualquer outra coisa e não no Senhor, não naquilo que Ele tem para a nossa vida. E a gente precisa parar com isso. Sabe, a gente precisa parar de ser meninos. Meninos na presença do Senhor. A gente tem que crescer, querido, amadurecer e ser maduros em entender o agir dele sobre a nossa vida, apesar das circunstâncias, apesar das situações. Sabe, a gente precisa entender os propósitos de Deus na nossa vida. A gente precisa entender duas coisas. A primeira que eu falei aqui, a gente
Ele não perde o controle. E a outra é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente entende que ele não perde o controle, não importa aquilo que aconteça, a gente sabe que é a propósito dele para a nossa vida. Glória a Deus. E quando a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a gente sabe que aquilo que está acontecendo, ainda que aos nossos olhos pareçam coisas ruins, é bom para a nossa vida. É igual como um pai nosso corrige. É ruim não é ruim ser corrigido? É péssimo, mas é os nossos pais nos amando e cuidando de nós, tentando nos acertar para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa entender aquilo que a gente está fazendo de errado. Deus é o nosso Pai, queridos. Ele vai tratar igual, com amor, mas com correção quando for necessário. E às vezes a correção do Senhor são adversidades que Ele permite que se levantem na nossa vida, para a gente entender os propósitos dEle, para que a gente possa crescer. E a gente não precisa parar com isso. Precisa parar de deixar as decepções moldarem a nossa caminhada. Elias, por um momento, deixou a decepção dele moldar a caminhada dele. E ele se colocou no deserto. E, queridos, quando a gente se coloca no deserto, a gente que paga a conta. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele sustenta, Ele provê tudo. Mas quando nós nos colocamos no deserto, quem paga a conta somos nós mesmos. E Elias pagou a conta, porque ele andou, ele teve fome, ele teve desespero a ponto de chegar e pedir ao Senhor que o levasse. Olha a que ponto Elias chegou. O mesmo Elias que orou e a chuva parou. O mesmo Elias que chegou diante de uma viúva, diante de um lugar onde seria lugar de provisão e não teve nada, e ele teve fé para crer e mover o sobrenatural ali. O mesmo Elias que desafiou todos os profetas diante do povo e derrotou todos eles com a autoridade de Deus sobre a vida dele. O mesmo Elias está no deserto, fugindo de uma pessoa só e pede a Deus a morte. Sabe, queridos, é exatamente assim na nossa vida. É exatamente assim na nossa caminhada, quando nós decidimos tomar as rédeas da nossa vida, quando nós decidimos tomar o controle da nossa vida e fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. A gente vai dar com a cara na parede. Não adianta achar que você sabe o que é melhor para você, porque você não sabe. Você acha que sabe, mas você só consegue enxergar o agora. Deus já está vendo lá na frente. Ele sabe que isso que você quer não vai ser bom para você lá na frente. Talvez hoje, aparentemente, seja bom, seja agradável. Mas lá na frente, Ele vai trazer destruição para a tua vida e para a tua casa. Deus faz tudo certo, querido. Não existe essa história que o mundo faz, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Ele escreve certo por linha certa. Porque tudo que Ele está fazendo coopera para o nosso bem. É muito bom, né, falar esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente precisa entender que todas as coisas são todas as coisas. São as coisas boas, mas também são as coisas ruins. Cooperam para o teu bem se você estiver na presença do Senhor. Vão cooperar para o teu bem se você estiver fincado na palavra dEle, fazendo aquilo que Ele tem mostrado para você. É isso que a gente precisa entender, querido. Sabe, a gente precisa parar de viver uma vida achando que servir a Deus é só bênção, é só vitória o tempo todo. Não, Ele já tinha nos dito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus estava falando ali? No mundo vocês vão passar por provas, no mundo vocês vão passar por lutas, mas tem de bom ânimo, porque se estiverem comigo vocês terão vitória. Sabe, Elias está ali no deserto, mas, queridos, nós servimos a um Deus tão misericordioso, um Deus cheio de amor. O que Ele faz? Envia o anjo para trazer sustento para Elias. E a palavra vai dizer que com aquele sustento ali no deserto, com aquele pão que o anjo levou para ele, deu força para ele para caminhar dias, até chegar naquela caverna onde o Senhor o estava esperando, para trazer uma palavra trazer uma luz para a vida de Elias, porque ele estava precisando entender os propósitos de Deus. Estava precisando parar de focar nas suas próprias decisões, focar naquilo que ele mesmo achava e começar a focar naquilo que Deus queria mostrar para ele. Sabe, a gente precisa agir diferente. A gente precisa parar de agir da mesma maneira, toda vez a mesma coisa. Passa por problemas e fica triste, aí já não é mais o mesmo,
já não age da mesma maneira. Hoje eu não vou para a igreja, estou triste. Querido, a situação está ruim, é aí que você tem que correr para o Senhor mesmo, é aí que você tem que vir para a igreja, buscar fortalecimento. Glória a Deus. Sabe? É isso que Deus quer. Às vezes Deus está proporcionando uma situação ruim para que você possa chegar, para que você possa sair da situação fortalecido, mas você está fugindo de Deus, porque está triste, porque está chateado, porque está magoado, está ferido. Eu estou ferido. Aquele irmão, poxa, me tratou tão mal, queridos. Para de viver baseado no que os outros fazem, viva naquilo que Deus tem feito na sua vida. Aleluia. Sabe? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória aquilo que você já viveu com Deus. Eu tenho certeza que cada um aqui já viveu uma experiência forte com o Senhor. Amém, Jesus. Traga à memória aquilo que você já viveu com o Senhor. Traga à memória as experiências que você já teve com Deus. Seja fortalecido pelo Senhor. Pare de agir da mesma maneira. Pare de agir como o outro age. Não, a gente tem que agir diferente. Está na prova, vai glorificando ao Senhor, vai adorando, porque Ele vai trazer vitória no momento certo. Ele vai trazer renovo. Não ache que você já viveu tudo que tinha para viver, não tem mais. Tem mais. Lembra de Jó? Lembra da apresentação que Deus fez de Jó para o diabo? O que ele falou? Que ele era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E o que Jó falou lá no final do capítulo, depois de tudo que ele viveu, depois de perder bens, depois de perder dinheiro, depois de perder filhos, depois da mulher dele virar para ele, mandar ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, o que ele virou para Deus e falou: Senhor, antes eu te conheci de ouvir falar, mas hoje eu posso te contemplar. Olha só, não trouxe transformação para a vida dele, e às vezes a gente acha, não, poxa, Jó era um servo fiel, mas não tinha algo a acrescentar, não tinha algo a receber. E quem somos nós para achar que nós já recebemos tudo que tinha para receber, que nós já mudamos tudo que tinha para mudar? Deus ainda tem algo para mudar no nosso interior, querido. Atitudes que nós precisamos perder, pensamentos que nós precisamos não ter, áreas que nós precisamos amadurecer, situações que nós precisamos abrir mão para viver o sobrenatural. Sabe, a gente precisa parar de só questionar, de só murmurar. Entender que tudo vai cooperar para o nosso bem. Essa semana, confesso que fiquei um pouco desanimado com uma situação que aconteceu. Eu e minha esposa, a gente teve um processo contra a construtora do nosso condomínio, que a gente comprou o nosso apartamento antes da gente casar. A previsão de entrega era 1 mês depois do nosso casamento, e as obras atrasaram mais 6 meses. Entregaram só para aqueles que tinham comprado na planta. A gente comprou e já estava a obra correndo. Aqueles que compraram na planta já tinham recebido. A gente foi receber um ano de atraso as chaves. E mesmo assim a gente pagando o condomínio sem nem poder usar o condomínio. Não tinha chave na mão, não podia usar nada. E a gente pagando o condomínio. Nós processamos a construtora, a administradora do condomínio e o próprio condomínio. Ganhamos o processo. Cada um teve uma parte a pagar, mas a construtora era a maior parte, uma parte bem significativa do que ela deveria pagar de indenização. O condomínio pagou o que tinha que pagar, a gente recebeu, era uma parte pequena, mas glória a Deus. E o processo estava correndo, porque a construtora entrou em recuperação judicial, e por estar em recuperação judicial ela não pode arcar com nada no processo, com custos, né, de condenações. Mas aí já tinha saído de recuperação judicial e ela nem tinha, a construtora nem tinha se manifestado no processo. Em nenhum momento, não colocou advogado, não tinha se manifestado, não foi nas audiências que tinham sido marcadas. E depois que terminou a recuperação judicial, entrou a fase de buscar bens, buscar valores nas contas e não achava nada. A execução, né? O advogado ali está me corrigindo aqui. A execução que ia buscar bens e não achava nada. E essa semana nós recebemos uma intimação desse processo, pedindo para que a gente se manifestasse de alguma maneira, para informar se a gente achou algum bem da empresa, alguma coisa, uma conta bancária ou algum imóvel da empresa, com risco de extinção do processo. E eu lembro que eu vi aquilo ali e eu falei, caraca, acabou. E eu fiquei bem triste. Só que depois eu comecei a pensar, falei, quer saber? Não vou ficar deixando isso me desanimar, não. Deus sabe de todas as coisas. Se Deus quiser movimentar esse processo, fazer a própria construtora se manifestar no processo e falar que, ó, eu vou pagar amanhã, ó,
depositar, Ele vai fazer. Se Ele não quiser que se extinga esse processo, a gente não receba nada, não vai fazer, queridos, e amém. Deus tem mais para a minha vida, para a vida da minha família. Amém. Sabe, eu não vou ficar baseando a minha vida no que aconteceu ou no que poderia acontecer, não, porque Deus tem mais. Se Deus não abençoar a gente com esse processo, Deus vai fazer outras coisas e vai nos abençoar de outras maneiras. Eu tenho certeza disso. Se Ele quiser, eu sei que Ele pode fazer a situação reverter e um cenário que está totalmente perdido virar um cenário de bênção na nossa vida, mas se Ele não quiser, Ele vai agir de outra maneira, em outra situação, em outro momento, em outro tempo, não importa, eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu sei em quem eu tenho crido, eu estou em paz porque eu sei o Deus que eu sirvo. Quando Ele teve que me abençoar, Ele já me abençoou muito. Em processos que estavam perdidos meus, e Ele fez eu ter vitória, me abençoou. Se esse eu não conseguir, amém, Deus vai prover de outras maneiras. Sabe, a gente precisa aprender a buscar a paz de Deus, que excede todo entendimento. A gente precisa parar de nos abater com aquilo que se levanta na nossa caminhada, querido, sabe? A gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter alegria, porque nós servimos a um Deus justo e fiel, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu único filho para morrer por nós. Tudo aquilo que Ele podia fazer, Ele fez, que foi entregar Jesus naquela cruz para nos trazer salvação. E ainda assim Ele faz mais. Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele cuida de nós. Glória a Deus. Sabe, por que eu não vou crer nesse Deus? Por que eu não vou descansar nele e entender que Ele tem bênçãos preparadas para a minha vida no tempo dele, da maneira dele, não na minha? Eu poderia ficar triste, eu poderia ficar desanimado e falar, poxa, Senhor, o Senhor não fez aquilo, eu estava esperando, achando que o Senhor pudesse fazer um milagre. Ele pode fazer um milagre, mas se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer e vai fazer outros. Aleluia. Já fez tantos, por que agora vai ser diferente? Sabe, é isso que a gente precisa entender. Sabe, é isso que a gente precisa parar para raciocinar e entender aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E Elias, ele está assim, dessa maneira, frustrado, até ele chegar na caverna, e lá o Senhor já o interpela, e já quer mostrar para ele que ali não é o lugar dele. Ele fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Quem mandou você vir para cá? Aí ele começa a se lamentar, fala, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, sabe? Eu estou aí na luta, sendo perseguido, aquele povo que todos viraram as costas para o Senhor, mas eu estou aqui firme. Aí começa a se colocar como exclusivo, né? Não, estou aqui firme, todos viraram as costas, estou aqui firme, os profetas foram mortos, agora querem me matar, Senhor, logo a mim, porque eu? Aí o Senhor fala, Elias, sai da caverna que eu quero falar com você. Sabe, aonde as decepções têm nos levado? Quais decisões as decepções têm nos feito tomar? A gente precisa entender que no momento de frustração, no momento de tristeza, não é momento de tomar decisões. No momento de decepções, não é o momento de tomar decisões da qual caminhada devemos seguir. A gente precisa buscar em Deus sabedoria para agir. Somente. Sabe, ele está ali e Deus manda ele sair da caverna. E eu acho muito interessante essa passagem, porque vai falar que veio um vento forte e o Senhor não está ali. Que veio um terremoto, o Senhor não está ali. Que veio um fogo, o Senhor não está ali. Mas quando vem a paz, quando vem o silêncio, vem a voz do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que isso me leva a entender? Que muitas vezes nós estamos esperando o extraordinário. Às vezes a gente está tão machucado, tão ferido, a gente vem para o culto esperando aquele culto que vai pegar fogo, que vai vir o pastor aqui, vai vir na tua vida, vai tocar em você, ela fala, Deus mandou te dizer. E às vezes não é isso. Não é que Deus não age dessa maneira, Ele age sim. Nós já tivemos momentos aqui na igreja que o culto pegou fogo, que passou do horário, que parecia que não ia acabar nunca, que foi uma bênção, mas nem sempre é dessa maneira. Deus não age da maneira que a gente quer. Às vezes é aqui, ó, no silêncio, às vezes é um bate-papo. Eu lembro quando eu estava internado, quando eu levei os tiros, a moça que limpava o quarto, ela era crente, e ela estava passando por momentos de muita luta na família dela, porque ela era a única crente na família dela. E ela passava uma perseguição dentro de casa. E ela estava esperando uma resposta de Deus. E a gente conversava, o pastor até orou por ela lá.
E quando ela soube que eu era do louvor, ela falou, eu amo louvor, eu amo tanto ouvir louvores. Eu queria que você orasse o Senhor, que pedisse a Deus que direcionasse um louvor para falar comigo, porque eu estou esperando uma resposta de Deus. Eu fiquei quase um mês internado ali, fiquei um mês praticamente internado. E todo dia ela vinha no quarto, ela limpava todo dia de manhã, ela vinha perguntar, e aí o Senhor te falou alguma coisa? Eu falei, nada ainda. Aí eu lembro que no último dia, já estava com a alta, só esperando o enfermeiro vir com a cadeira de rodas para ir para o carro e tudo. Aí ela veio no quarto limpar, ela falou, eu fiquei sabendo que você teve alta, né? Eu falei, tive. Poxa, que bom, Deus é muito bom e tal. E ela falou, mas e o meu louvor? O Senhor falou alguma coisa? Eu falei, olha, minha irmã, infelizmente eu orei, mas Deus não deu nada. Aí a gente começou a conversar ali, estava só eu e ela. A gente começou a conversar e no meio da conversa ela começou a chorar. Ela falou, o Senhor me deu a resposta que eu precisava. E é exatamente isso. Às vezes a gente está esperando manifestação de Deus de alguma forma e não é daquela maneira que Deus vai agir. A gente tem que estar pronto